Análise morfossintática. A morfossintaxe é a parte da língua portuguesa que se preocupa tanto com o estudo da palavra isoladamente, quanto com o estudo da relação que elas estabelecem entre si em uma oração. Ela é a junção de dois tipos de análises, a morfológica e a sintática. A análise morfológica estuda a palavra isoladamente, ou seja, leva em consideração as 10 classes gramaticais, com substantivo, artigo, adjetivo, verbo, pronome, numeral, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. Já a sintática estuda a função que uma palavra tem dentro de uma frase, que pode ser de sujeito, de objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunto adverbial e tantos outros termos. Vamos trabalhar agora com um trecho da obra Canaã, de Graça Aranha. É uma obra que retrata a imigração alemã no estado do Espírito Santo, obra do pré-modernismo brasileiro. Ali há mais amor ao dinheiro, às minas, do que à honra. Os brasileiros não. Não temos nada a perder, felizmente, e isto decide o povo. Bravo, doutor! O senhor é dos nossos. Capitão, não duvide dos meus sentimentos, disse interessado o juiz de direito. Vamos analisar a oração Capitão, não duvide dos meus sentimentos. Vamos começar com a análise morfológica. Temos aí capitão, substantivo, não, advérbio de negação, duvide, vem do verbo duvidar, termina em AR, primeira conjugação, terceira pessoa do singular, do imperativo negativo. Dos é a junção de uma preposição mais um artigo. Portanto, nós temos a contração da preposição de mais o artigo definido os. Meus é um pronome adjetivo, pois acompanha um substantivo. Dá uma ideia de posse e, de acordo com a classificação, é um pronome possessivo. Sentimentos, substantivo. Vamos analisar a oração agora sintaticamente. Vocativo, capitão, é o termo da oração que dá uma ideia de chamamento. Não pertence nem ao sujeito e nem ao predicado. Quem não duvida dos meus sentimentos? Você. Então, nós temos um sujeito desinencial. Não está expresso na oração, mas nós conseguimos perceber pela desinência do verbo, pela terminação do verbo. Não duvide de você é o predicado verbal. Temos um verbo que indica ação, que é o verbo duvidar. Quem duvida, duvida de alguém ou de alguma coisa. Então, o verbo duvidar ele é classificado como verbo transitivo indireto. O seu complemento é o objeto indireto, um objeto que começa com a preposição, no caso aí a contração do de mais o os. Então, o objeto indireto aí dos meus sentimentos. O núcleo do objeto indireto será sentimentos. Então, nós vamos separar aí a contração. O de tem a função de conectivo preposicional, os e meus, que são palavras que acompanham o núcleo, essas palavras terão a função de adjuntos adnominais. Vamos para outro exemplo. Temos agora um trecho do livro O Primo Basílio, de Eça de Queiroz, Realismo Português. Luísa desceu o véu branco, calçou devagar as luvas de pus de suede claras, deu 2 pancadinhas fofas ao espelho, na gravata de renda, e abriu a porta da sala. A oração que nós vamos analisar, Luísa desceu o véu branco. Primeiro, a análise morfológica. Luísa
substantivo próprio. Desceu, vem do verbo descer, termina em ER, segunda conjugação, terceira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo. Indica uma ação que foi realizada e concluída no passado. O, artigo definido. Véu, substantivo. E branco, adjetivo. A palavra que vem qualificando o substantivo. Vamos analisar a oração agora sintaticamente. Luísa desceu o véu branco. Quem desceu o véu branco? Luísa, portanto, sujeito simples. A informação que temos a respeito de Luísa nesta oração é o predicado verbal. Desceu o véu branco. Temos aí o verbo descer, que dá uma ideia de ação. Então, predicado verbal. O verbo descer, ele será transitivo direto. Desceu o quê? O véu branco. Então, desceu é o núcleo do predicado verbal. O complemento desse verbo transitivo direto será o objeto direto, o véu branco. Véu, que é o substantivo, é o núcleo. As palavras o e branco, que acompanham o núcleo, têm a função de adjuntos adnominais.